Oiê, tudo bem? Bem-vindas ao Manual de Estudo para Boas Garotas. Hoje é o episódio de História. Esse episódio vai ser dividido em 3 blocos. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e Segunda Guerra Mundial. Deixando claro que todos se interconectam, mas todos têm suas particularidades. Então, quando eu estiver falando de um bloco, talvez eu volte para falar algum detalhe sobre outro bloco, mas em geral cada bloco vai ser separado dos outros. Começamos com a Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Belle Époque, que foi um desenvolvimento tecnológico, intelectual e social na Europa toda. Por causa de todo esse desenvolvimento, começou literalmente uma corrida armamentista e tecnológica entre os países, o que fomentou o nacionalismo. Além disso, todos estavam disputando por territórios e colônias e a hegemonia política e econômica. Então, a rivalidade entre potências europeias estava bem acirrada. E uma onda de independência de territórios estava acontecendo. Então o pessoal estava meio desesperado. Por causa disso, teve a paz armada, que era uma paz instável, que não tinha nenhuma guerra rolando. Mas a paz não era exatamente uma paz. E estava tendo muita diplomacia sigilosa e alianças feitas em segredo. Para ter o fortalecimento militar e também todo mundo estava investindo em armamento pesado. Aí a gente chega no começo da Primeira Guerra Mundial. O gatilho foi muito idiota. Porque assim, o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia-Herzegovina, vamos memorizar como apenas Bósnia. Essa anexação aconteceu em 1908. A Sérvia, um país vizinho da Bósnia, ficou muito pé da vida. Aí, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, eu prefiro chamar de Chico Nando, então eu vou chamar de Chico Nando. Pelo amor de Deus, não coloca isso na prova. O Chico Nando foi visitar a capital da Bósnia, que chama Sarajevo. Aí, um bósnio aliado da Sérvia mata o Chico Nando e a esposa dele. Simples assim. Aí, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Aí é que eu tenho que fazer. Não. E aí, a Tríplice Entente, que é composta pelo Reino Unido, França e o Império Russo, apoia a Sérvia. A Tríplice Aliança, que é Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, apoiam o Império Austro-Húngaro, óbvio. E é assim que se começa uma guerra. A guerra durou 4 anos. Começou... Quando que começou a guerra, mano? A guerra foi de 1914 a 1918, durou 4 anos. Morreram 8 milhões de militares, 6 milhões de civis. Mais 20 milhões de pessoas ficaram deficientes e outros inúmeros milhões ficaram órfãos e desabrigados. A taxa de mortalidade foi muito alta, muito alta. E um dos motivos foi que o método adotado para essa guerra foi a guerra de trincheiras. Existem 2 tipos de guerra. A guerra de movimento, que é meio autoexplicativa. As tropas vão se locomovendo para conquistar territórios e a treta vai rolando em pedaços específicos. As guerras de trincheiras são literalmente valas largas, cavadas, e aí os militares dormiam
Dormiam, morriam, comiam, faziam necessidades, fazia tudo naquelas benditas trincheiras. E aí, tinha um monte de arame farpado entre as trincheiras, e aí o pessoal ficava tirando um na trincheira do outro, e é isso. E aí o pessoal conquistava números impressionantes, ironia, tá? Pelo amor de Deus. Conquistava quase nada de território a preço de muitos homens. E todo mundo lá, belo, né? Quem morria era... Enfim. Os Estados Unidos eram, entre aspas, e eu quero dar muita ênfase para esse entre aspas, era isolacionista, era neutro. Só que aí eles apoiavam... Calma aí, deixa eu retomar. Os Estados Unidos apoiavam economicamente a Tríplice Entente. Aí, a Alemanha ficou pé da vida, afundou navios dos Estados Unidos. Aí, Estados Unidos, quer saber? Eu tô dentro. Tríplice Entente, cheguei. 4 milhões de soldados americanos foram pro fronte da Primeira Guerra Mundial. A Rússia sai em 1918 por causa da Revolução Russa, a gente já fala sobre isso. A Tríplice Aliança se rendeu um pouco depois. Aí, o pessoal tá bom, bora assinar um tratado pra ter paz, finalmente. Aí vem o ilustre Tratado de Versalhes. Fragmenta os impérios. E aí, o pessoal da Tríplice Entente julgou que a Alemanha era a maior culpada pela guerra. Então, eles falaram assim: Alemanha, você tem que devolver os territórios da França que você conquistou na Guerra Franco-Prussiana, faz um tempinho aí. Você tem que nos pagar pelo prejuízo que a gente teve por causa da guerra que a gente lutou contra você. E você só pode ter 100 milhões de homens. 100 milhões. E você tem que ter um limite de homens que você pode ter no exército. E aí, a partir disso, foi criado. E aí, a Alemanha, tá bom, né? Fazer o quê? Não consigo fazer outra guerra agora. E aí, eles criaram a Liga das Nações. Numa tentativa, assim, de deixar uma paz no mundo, né? Foi feita em Genebra. Se eu não me engano, foi aí que foi assinado o negócio de Genebra. O Tratado de Genebra. Mano, eu esqueci o nome agora. Enfim, mas isso não cai na prova, então tudo bem. Aí agora, no pós-guerra da Primeira Guerra Mundial. De novo, a guerra terminou em 1918. Aí, a Europa tava tão ferrada, mas tão ferrada, pegou dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não tava tão ferrado assim, ele só tinha mandado 4 milhões de soldados e, geograficamente, nenhum dos frontes de batalha estava nos Estados Unidos, então eles estavam de boa. Aí, o que eles fizeram? Eles emprestaram um dinheiro para a Europa e eles cresceram como a maior potência mundial. Com indústria automobilística e bens duráveis. O que isso levou a mais consumismo, criou Hollywood, porque já estava evoluindo rádio, TV. Então, a ascensão de Hollywood foi mais ou menos durante o pós-guerra. E também teve uma boa subida e evolução no rádio e no jazz. Aí,
a gente chega no ilustre ano de 1929. Tá tudo de boa, tals. A Europa se reconstruiu, a Europa tá de boa, não tá mais ferrada. Então, a demanda para produtos americanos abaixou. Os donos das empresas, ao invés de agirem como seres humanos normais e cultos e ponderados, eles não abaixaram a produção. Porque, logicamente, se a demanda é menor, você abaixa um pouco a produção para você continuar tendo seu lucro e tudo tá de boa. O pessoal, não, vamos continuar, né? Vamos continuar produzindo o tanto que a gente produzia antes, só que agora a demanda tá menor. A demanda tava muito menor. O pessoal começou a pegar muito prejuízo, muito prejuízo. E os donos, tipo, socorro, tamo com prejuízo, bora demitir pessoal. Aí eles demitiram o pessoal. Só que agora o pessoal tava demitido, não tinha mais dinheiro. Então não comprava mais nada. Aí não comprava, não vendia, não fabricava, não criava. A economia, tipo, não, me recuso, tchau, pum. Em 24 de outubro, a Bolsa de Nova York quebrou. E aí, a partir disso, começou a Grande Depressão. A produção caiu e o desemprego subiu e tava todo mundo ferrado. Olha que legal. E essa crise não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Afetou os outros países? Sim, muito. Afetou o Brasil? Sim, por causa do convênio de Taubaté, o governo teve que comprar todo o café desvalorizado dos fazendeiros, só que não tinha mais demanda, então eles só queimaram café. É isso. Uhul! Aí, o Franklin Roosevelt, como novo presidente dos United States of America, foi arrumar a bagunça que tava aquele negócio. Aí o que ele fez? Mano, tamo com pouca produção e muito desemprego. A gente precisa que o pessoal comece a comprar, ou seja, tenha empregos para que a demanda suba e então a produção suba. Então, bora dar emprego para essa galera. Ele criou um monte de obras públicas para criar emprego para a galera. Ele deu empréstimos aos bancos e criou institutos de seguridade social para ajudar os desempregados a se nutrirem, a terem casas e etc. E ele estimulou a agricultura. E tudo isso começou a dar ordem na bagunça. E Estados Unidos ficou bem, fim de história. Pronto. E esse foi o bloco 1. Agora, bora pro bloco 2. A Revolução Russa, senhoras e senhores. Antes da Revolução, a Rússia era czarista. Ai, meu Deus, Ellen do céu, o que é czar? Czar é imperador, rei, chama do que você quiser. Ele é governador supremo. É isso. Pra quem gosta de Shiliasimi, ele é o comandante supremo, tá? Enfim. O nome dele era Nicolau II. Ele era muito autoritário. A pirâmide social, como sempre, era em cima o czar, embaixo os donos de indústrias e donos de terras, e mais embaixo ainda os camponeses e os operários pobres. Sempre é freaking assim. A sociedade era muito vigiada, porque o czarzinho tinha 3, não apenas uma, mas 3 ferramentas que ele usava quando ele quisesse. São essas as ferramentas. Número 1, polícia política. Derrubava movimentos contrários ao czar e fazia uma torturinha aqui, uma tortura ali, e é isso. Segundo, o exército continha manifestações e ficava de boa com a vida.
e a Igreja Ortodoxa, que teoricamente era independente, mas na prática recebia fundos do czar. Então, influenciava a população a favor dele, etc. Blá, blá, blá. Todos esses três, a polícia, o exército e a igreja, eram controlados pelo czar, ele usava quando ele quisesse. A industrialização da Rússia estava muito atrasada, a desigualdade social estava nas alturas, o Estado como um todo estava muito atrasado, tá até parecendo no Brasil. Enfim, em 1898 é criado o Partido Operário Social Democrata Russo, ou POSDR. Eu apelidei de podre. Teoricamente, enfim. Ele defendia direitos sociais e trabalhistas, eleições e liberdade de expressão, fim da censura. Ele foi dividido em dois, os bolcheviques e os mencheviques. O líder dos bolcheviques era o infame Vladimir Lenin. Ele defendia uma revolução socialista. É o clássico proletariado de todo mundo univos. Não, esse aí é o Karl Marx. Esquece. E os mencheviques, que eram mais moderados, eram mais de boa, e defendia que o proletariado se juntasse com a burguesia e juntos eles derrubassem o czar e depois começar uma revolução. Em outubro de 1905, teve o Domingo Sangrento. A população estava cansada. Aí eles foram fazer uma manifestação pacífica para defender jornada de trabalho de 8 horas, um piso salarial, ou seja, o salário, teria um salário mínimo agora. E uma assembleia legislativa para criar uma constituição e eleições, ao invés de ser um czar, que tivesse eleições. Só que aí o Nicolau, não tô afim não. Aí ele pegou o telefone assim, ligou pro general do exército e querido, quero que você mande bala nesse pessoal, tá bom? Aproveita. Massacre, tá bom? Foi um massacre, ferrou demais. Aí o pessoal decidiu fazer uma greve. E aí, segundo as palavras do meu ilustre professor, a polícia e o exército desceram o sarrafo na negada. Então, só ferrou com tudo. Mas o Nicolau tava, se sentindo bonzinho, então ele instituiu uma monarquia constitucional e legalizou partidos políticos. Mas manteve a censura, óbvio, senão não tem graça. Aí, a gente chega em fevereiro de 1917. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial. Só que não tinha recurso nenhum, o pessoal tava ferrado. Aí, os soldados, quer saber por que eu vou lutar por um estado que eu nem gosto? Tô fora, tchau. Resumindo, o exército debandou geral. Aí, e o czar tava super pressionado pela população, pelo tio, pela mãe, enfim. E aí, ele renunciou. E, deu lugar pro irmão dele. Aí, irmão, você tá tentando me meter nesse problema? Tô fora, tchau. Ele renunciou também. Aí, o que acontece? É instituído um governo temporário do Alexander Kerensky, o líder dos mencheviques. O que eu quis dizer com o czar sendo pressionado
é justamente que tava tendo uma revolução, porque o pessoal tava muito bravo que tava na Primeira Guerra Mundial. E eles estavam tipo, mano, pra que a gente tá lutando? A gente precisa botar ordem na casa, tchau. Entendeu? E aí, tava tendo uma revolução ativa antes do czar renunciar. Aí, esse governo temporário instituiu 8 horas de trabalho, o fim da censura e anistiou os presos políticos. Mas não saiu da Primeira Guerra Mundial e nem fez reforma agrária. O povo ainda estava pé da vida. Os sovietes, que eram os sindicatos, estavam unindo as pessoas mais radicais, que tendiam para o lado dos bolcheviques. Aí, em outubro de 1917, a gente tem que entender que todo o povo mais radical estava muito pé da vida. E já estavam tendendo pro lado dos bolcheviques. Aí, o Lenin, que era o líder dos bolcheviques, ele voltou da Suíça e começou a criticar o governo provisório, com os 2 slogans. Paz, pão e terra. Ou seja, fim da guerra, comida para todo mundo, e terra, reforma agrária. E todo o poder aos sovietes, defendendo uma ditadura do povo. Ou seja, socialismo, que é a participação proletária e expurgo do capitalismo. Aí, os bolcheviques se juntou com a população em defesa da reforma agrária e reforma trabalhista, além de sair da Primeira Guerra Mundial. E aí teve outra revolução. Olha que legal. Aí o Lenin tomou o poder, criou a República Soviética Russa. Ele estatizou as fábricas, ou seja, as fábricas que antes eram tipo de um oligarca, de um dono, agora é do Estado, agora é o Estado que controla. Ele separou o Estado e a Igreja e finalmente fez a reforma agrária e saiu da guerra. Agora tá todo mundo feliz, certo? 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 Errado! Os ricos, os nobres, os oligarcas e os países capitalistas estavam muito pé da vida. Eles estavam muito bravos. Eles não queriam ter nada a ver com o socialismo. Aí eles criaram o Exército Branco. Em resposta, os bolcheviques e os sovietes e a população geral da Rússia fizeram o Exército Vermelho. Começou uma guerra civil. Começou em 1918 e foi até 1921. Acredita? 13 milhões de mortos depois, o Exército Vermelho ganhou. Aí o que o Lenin faz? Ele faz uma ditadura. E os sovietes, que antes eram sindicatos e fóruns para discussões e tal, e todo mundo se ajudava, e olha que legal, agora é uma ferramenta para o Estado. Agora, a gente quase, voltou no tempo, porque antes o czar controlava a igreja, a polícia e o exército. Agora o Lenin tá controlando os sovietes. O sonho de liberdade, e o vento levou o sonho da liberdade, da ditadura do povo. Porque o Lenin não queria uma ditadura do povo, ele queria só uma ditadura mesmo. É isso. E é por isso que a gente odeia o Lenin. Enfim. O Lenin, depois de um certo tempo, acho que deu... O Lenin foi jogar no Vasco. Aí, o Leon Trotsky, um cara que apoiou ele, e o Joseph Stalin, outro cara que apoiou ele, estavam tratando pra ver quem que ia ser o sucessor, líder, tanto da República Soviética Russa,
quanto do Partido Socialista. Aí a gente tem que fazer negócio. O Trotsky, que eu apelidei de Trote, ele apoiava comunismo universal. Então, ele queria financiar revoluções comunistas em outros países. Ele queria fazer tanta coisa para levar o comunismo para todo mundo e aí, finalmente, a gente tem paz. O Stalin, ele tá bom, eu também quero que todo mundo seja comunista, eu também quero paz para todo mundo ser feliz e etc. Mas a gente precisa arrumar a casa antes, porque assim, a gente já tá ferrado. Nossa economia tá pior do que, sei lá, cocô de cachorro. Então, vamos arrumar a casa, porque assim a gente não consegue financiar guerra nenhuma. E depois a gente financia guerras mundo afora pra colocar o comunismo universal. O Stalin ganhou. Aí o que ele fez? Expurgo. Ele matou todo mundo que poderia ser contra ele, inclusive o Trotsky. Ele criou a KGB, que é tipo uma CIA, só que russa, e os gulags, era campo de trabalho forçado. O governo viraram simplesmente burocratas do Partido Socialista e uma elite. O governo, que era para ser do povo e para dar participação para todos, ao invés disso, favoreceu o governo da elite. Eles esqueceram os ideais de Karl Marx e de Engels e simplesmente decidiram fazer uma ditadura sob o nome de comunismo. Obviamente, a população foi ignorada. E parabéns, você passou por mais um bloco. Jesus da glória, esse treco tá grande demais. Ok, voltando. A Segunda Guerra... Não, a Primeira Guerra terminou em 1918. De 1918 a 1938... Não, de 1919 a 1939... Ou seja, 20 anos, a gente teve um período de paz relativa na Europa. Os países derrotados na Primeira Guerra Mundial estavam sujeitos ao Tratado de Versalhes, que foi feito mais por uma revanche do que por um desejo de paz real. O pessoal da Entente fez esse tratado idealizando uma revanche contra o pessoal da Aliança. E não tipo, agora você só indeniza a gente pelo que a gente perdeu e agora a gente tá de boa, a gente vive em paz. Nada a ver. Então, nasceu o totalitarismo, que era antidemocrático, monopartidário, antiliberal e ditatorial e nacionalista, e conservador. Resumo da ópera. Eles defendiam poder em só um grupo ou partido, que normalmente eles assumem democraticamente e depois dão um golpe de Estado e criam uma ditadura. Defende o fim das liberdades e direitos individuais e coletivos. Comunicação em massa para mobilizar a população, divulgando a ideologia, ou seja, propaganda, e censura com perseguição a opositores. Basicamente, o pessoal queria controlar todo mundo. E é isso. Bora. Agora, na esquerda, temos o stalinismo, que foi praticado na Rússia, e isso que a gente acabou de ver com a Revolução Russa. Versus, na direita, temos o fascismo, que foi praticado na Itália, e o nazismo na Alemanha. Bora falar sobre o fascismo. Em 1919, nasceu o Fácio di Combattimento. Era um partido
era uma doutrina, um grupo que era muito nacionalista e de extrema direita. O líder era Benito Mussolini. Era um ex-socialista que virou um antiliberal. Eles defendiam um governo forte e autoritário que acabaria com a esquerda e manifestações operárias. Ou seja, basicamente, entre aspas, evitaria crises. Em 1921, virou o Partido Nacional Fascista. Em 1922, a milícia do Benito, os Camisas Negras, fizeram o que ficou conhecido como Marcha sobre Roma. Literalmente é uma marcha da milícia sobre Roma, e é isso. Aí o Mussolini virou primeiro-ministro, porque o rei apoiava ele. Aí, ele pouco a pouco extinguiu os partidos, tirou o poder do parlamento e virou ditador. Aí ele definiu que todos os chefes locais, ou seja, os equivalentes a prefeitos, governadores, deputados, etc., ele exigiu que todos fossem fascistas. Ele criou uma polícia secreta e usou a mídia para difundir uma visão positiva da ideologia fascista. Ele também censurou muita coisa. Ele criou um programa para difundir o fascismo na educação básica, proibiu greves e sindicatos e criou obras públicas para diminuir o desemprego. O que é engraçado de se ver é que no começo todos os governos totalitários realmente começaram a organizar a casa, só que depois tudo desandou. Enfim, agora bora para o nazismo, que vai começar a Primeira Guerra, inclusive. Olha que legal. O último conteúdo, prometo, é o último bloco. O ilustre Hitler. Basicamente, o nazismo foi uma reinterpretação do fascismo. Ou seja, visava um governo forte e retomar a glória alemã do passado, de antes da Primeira Guerra Mundial. No período entre guerras, que foi entre 1919 e 1939, a Alemanha virou a República Weimar, que era semi-presidencialista. Ou seja, o presidente era chefe de Estado e o chanceler, ou seja, o primeiro-ministro, era chefe de governo. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. O Tratado de Versalhes, para a Alemanha, exigiu a desmilitarização, a perda de territórios e indenização da Entente. Os nazistas eram anticomunistas, então eles usavam a SA, ou Polícia Secreta, para perseguir os opositores. O Hitler, que era o líder do Partido Comunista, não, do Partido Nazista, me desculpa, Partido Nazista, ele admirava muito Benito Mussolini, então ele testou uma tentativa de marcha sobre Munique em 1923. Só que Roma era a capital da Itália, por isso que ela foi bem sucedida. Só que Munique não é a capital da Alemanha. Aí o que aconteceu? A marcha sobre Munique falhou e o Hitler foi pra cadeia. Na cadeia, ele escreveu Mein Kampf, ou Minha Luta, um livro que mostrava a ideologia nazista. A ideologia nazista disseminava submissão ao Estado, culto à força e poder, um único partido, nacionalismo, militarismo e pan-germanismo. Ou seja, nossa nação é a melhor, nossa nação tem toda a glória, nossa nação é forte, nossa nação é poderosa, todo o Estado submete a todos que vão contra ele.
Vamos de guerra! É isso. Os arianos, segundo Hitler, eram a raça superior. E usamos... Então, todo mundo que não fosse ariano, incluindo os homossexuais e os comunistas, eram perseguidos. Olha que legal. Em 1934, o Hitler se tornou chanceler. No mesmo ano, ele virou presidente e começou o Terceiro Reich, que além da ideologia nazista, também pregava a censura e o antissemitismo. Antissemitismo é a ideia de que judeus são inferiores ou, enfim, é preconceito contra os judeus. Quero deixar claro aqui que, tipo, esse não é o centro da prova. Mas... não é isso mesmo. Aí ele fez as leis de Nuremberg, que visavam implementar a ideologia nazista. Ou seja, implementou a bandeira com a suástica, segregou os arianos e judeus e retirou a cidadania dos judeus. Porque assim, por exemplo, na Constituição brasileira, todos os cidadãos brasileiros têm direitos e deveres. Se uma pessoa brasileira não é cidadã, então ela não tem nenhum direito e nenhum dever. Então, o Estado faz o que quer com eles. Por isso que Hitler tirou a cidadania dos judeus. Em 1936, eles retomaram a Renânia. Em 1938, eles anexaram a Áustria. Até aí, a França e a Inglaterra estavam implementando a política de apaziguamento. Porque eles sabiam que tinham pegado pesado com a Alemanha, com aquelas medidas do Tratado de Versalhes. Então, numa ideia de, evitar a guerra, eles fizeram vista grossa, fingiram não ver que a Alemanha estava desrespeitando muitas regras pra, não começar outra guerra. Só que aí, quando a Alemanha anexou os Sudetos em 1939, Sudetos incluía a Tchecoslováquia e países vizinhos. Aí a França e a Inglaterra, temos um problema. E aí foi feita a Conferência de Munique, que eles decidiram que eles iam fazer da vida. E aqui eu não retomei isso ainda, né? A Alemanha tinha um negócio de, espaço vital. Era um espaço que todos os arianos tinham o direito de desfrutar. Pegava a maior parte da Europa Ocidental e um pedaço da Rússia. Ou a Rússia toda. Pegava a Europa Ocidental e a Rússia. Esse era o espaço vital. Então, naturalmente, tinha um expansionismo alemão. E aí que eles usaram a Blitzkrieg. Aí você me pergunta, Ellen, que porcaria é Blitzkrieg? Blitzkrieg é basicamente guerra relâmpago. A Luftwaffe, ou a Força Aérea, chama do jeito que você quer, vinha bombardeando alvos específicos. E aí, pra instaurar o caos perfeito, vinha um monte de avião caça metralhando o pessoal. Aí, depois, vinha os tanques... Vinham os tanques e infantaria, matando todo mundo. E é isso. O objetivo geral era impedir que os exércitos se reorganizassem. Aí, a gente tem um acordo da Alemanha com a União Soviética.
o Acordo Molotov-Ribbentrop, que foi basicamente divisão da Polônia. Aí agora, a gente tem Tríplice Entente versus Tríplice Aliança, parte 2. Eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, versus os aliados. Inglaterra, França, Estados Unidos e, depois de muito tempo, Rússia. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia. O Pacto Molotov-Ribbentrop era basicamente um pacto de não agressão entre a Rússia e a Alemanha. Você não me mata, eu não te mato. Pronto. Inclusive, por isso que eles dividiram a Polônia. Como a Polônia era protegida pela Inglaterra, então a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha. E, por consequência, contra a Itália e o Japão também. A guerra teve 4 fases. A primeira foi o avanço nazista. Até 1941, ou seja, em 2 anos, eles conquistaram muito da Europa Ocidental, incluindo parte da França. Fase 2 foi o ataque à Grã-Bretanha, que falhou, porque não foi levado em conta a real autonomia que os aviões tinham. A terceira fase foi a Operação Barbarossa, uma tentativa também falha de invasão à Rússia. E a quarta fase foi o avanço dos aliados. A entrada dos Estados Unidos na guerra por causa do bombardeamento japonês de Pearl Harbor. A Batalha da Normandia, ou seja, o dia D, foi um avanço aliado muito estratégico, e as derrotas alemãs no fronte oriental, porque a Rússia entrou. Então, de novo, a Alemanha tinha 2 frontes para lutar. A partir disso, os soviéticos foram vencendo cada vez mais os nazistas. A derrota dos nazistas aconteceu em 1945. Depois da invasão de Berlim. Hitler se suicidou e Mussolini foi assassinado por uma resistência italiana. Em maio, os alemães se renderam. Não precisa saber mês. A guerra continuou por mais 3 meses e os combates eram basicamente Japão versus Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lançaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses se renderam e a Segunda Guerra acabou. Agora, vamos falar rapidão sobre o pós-guerra. Aí, depois disso, em julho e agosto de 1945, teve uma conferência para discutir os tratados pós-guerra, em que se juntaram Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, o que eram chamados de 3 grandes. Eles decidiram extinguir a Liga das Nações e criar uma entidade internacional encarregada de preservar a paz mundial, que virou a ONU. Determinaram que, de novo, a Alemanha ia ter que indenizar os países vencedores e que os líderes nazistas seriam julgados por uma corte internacional, que depois ficou conhecida como Tribunal de Nuremberg, e
que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de influência, cada uma sob o controle de um país: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E a capital ficou dentro da zona que cabia a União Soviética, então também foi dividida entre as 4 nações. Ao final da guerra, tinha 2 principais potências, Estados Unidos e União Soviética. Aí começou a Guerra Fria. Mas, enfim, é isso. A ONU, rapidão, falar sobre ela. Foi feita no final da guerra, em outubro de 1945. A principal ação dela foi a elaboração da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, que virou uma peça-chave na proteção de indivíduos e grupos no planeta todo. E, finalmente, o pesadelo de 50 minutos acabou. Bons estudos. Fiquem com Deus. E até a próxima.